Bom dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e Deus abençoe sua família. Eu quero meditar com você hoje na palavra de Deus sobre um assunto muito importante. Eu quero que você medite comigo sobre objetos de maldição dentro da nossa casa. E é claro que muitas das vezes nós fazemos isso inconscientemente, por falta de conhecimento. E eu quero que você reflita se você é esse tipo de pessoa que tem esse tipo de atitude ou se você conhece alguém que está vivendo essa situação. Muitas das vezes nós temos enfermidades, temos problemas na nossa vida que não são solucionados. Enfrentamos guerras espirituais que parece que nunca vão ser vencidas. Problemas na saúde, problemas com depressão, que parece que nunca serão eliminados. E o que é isso? Isso são, muitas das vezes, portais espirituais que são abertos através de objetos, através da cultura, através do entretenimento. E a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia conta a história de um homem chamado Acã que se apropriou de objetos que vieram de restos de uma guerra, conhecidos como despojo de guerra, e ele escondeu esses objetos na sua casa. A ordem de Josué era para que ninguém pegasse coisa alguma, porque era tudo amaldiçoado segundo a orientação de Deus. E quem pegasse qualquer coisa traria maldição sobre si e sobre sua família. A Bíblia mostra que depois que Acã desobedeceu, a maldição veio sobre ele e veio também sobre todo Israel, todo o povo, de maneira que começaram a perder guerras contra seus inimigos, até mesmo contra inimigos que aparentemente eram mais fracos do que eles. E o que são objetos amaldiçoados hoje? A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, versículo 25 e 26, as imagens de escultura dos seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás nem o ouro e nem a prata que neles houver, porque coisa amaldiçoada é. Não os introduzirás em sua casa para que não sejas amaldiçoado semelhante a eles. Existem hoje desenhos animados que influenciam jovens e crianças para práticas ocultistas, demoníacas. As imagens de escultura, a Bíblia diz, levam o homem e uma mulher a irritarem a Deus, provocarem a ira de Deus. A Bíblia diz que Deus detesta que qualquer pessoa adore uma imagem de escultura. Nós podemos ver na Bíblia que quando Pedro entrou na casa de Cornélio e pregou para eles sobre Jesus e eles foram batizados com o Espírito Santo, Cornélio e os que ali estavam se ajoelharam diante de Pedro. E Pedro ordenou que eles levantassem e disse: sou homem igual a vocês, não façam tal coisa. A Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra que, mesmo com o conhecimento de que Maria era a mãe de Jesus, em momento algum no ministério dos apóstolos, ela foi adorada, foi reverenciada como tal. Ela foi tratada com igualdade, com amor, com respeito e com carinho pelos demais e com apreço, certamente, muito especial por todos, pelo fato de ter dado a luz ao Salvador. Mas a Bíblia é muito clara que não devemos adorar a homens e nem a imagens, nem objetos, porque isso provoca a ira de Deus contra a nossa vida. A Bíblia também diz no livro de Apocalipse que os idólatras não herdarão o reino de Deus, Apocalipse 21, 8. Existem também muitos símbolos satânicos, como a estrela de 5 pontas, conhecida como pentagrama, brinquedos também, vários deles são consagrados, jogos eletrônicos que de forma subliminar estimulam e incentivam a prática de assassinatos e rituais diabólicos. Muitas vezes, nem a oração, nem o jejum, nem forte clamor resolvem o problema que se está enfrentando por causa de brechas
portais espirituais que estão na nossa vida ou dentro da nossa casa. Apenas a obediência em eliminar de vez o uso, a propriedade, a posse daquilo que se faz uso, que é um portal para a entrada de espíritos malignos dentro de uma casa ou na vida de uma pessoa, assolando a saúde, trazendo enfermidades e opressões e também brigas constantes, desentendimentos, miséria e muitas amarrações. O conselho para você hoje é: retire toda a maldição da sua vida, retire toda a maldição de sua casa. Se você tem dificuldade de desfazer de algo que é uma maldição, significa que o inimigo da sua e da minha alma, o nosso inimigo espiritual, que é o diabo, ganhou território na sua mente e está controlando as suas emoções. Clame a Deus. O Senhor tem todo o poder de realizar uma obra perfeita em sua vida e lhe dar a paz, a saúde e a vitória. Pai maravilhoso, eu peço ao Senhor que visite agora a casa desta pessoa, a casa onde ela mora e a casa espiritual dela, que é o próprio corpo dela, a mente dela, a alma. Eterno Deus, arranca, Deus, todo o mal. Dá entendimento a esta pessoa sobre portais espirituais, que são objetos consagrados a espíritos malignos. Uma certa vez um pastor foi convidado para orar na casa de uma senhora que estava em depressão há vários meses, ao ponto de morrer porque não queria mais comer, muito debilitada e fraca. E os filhos dessa senhora chamaram esse pastor para orar, e ele foi. Antes de entrar no apartamento, ainda no elevador, ele conta que o Espírito de Deus disse para ele: há portais espirituais que estão dando acessos a demônios que estão atacando a vida dessa mulher. Ele então chegou lá dentro do quarto dessa mulher, junto com os filhos, e perguntou se eles podiam olhar os objetos que estavam dentro do quarto numa determinada estante, porque Deus estava dizendo a ele que havia portas por onde o inimigo estava entrando. E com uma certa resistência, a família concordou. E quando começaram a procurar, encontraram no meio de discos vinis o primeiro portal espiritual, que era um pentagrama, o símbolo satânico, em um disco de vinil. Procuraram mais porque o Espírito de Deus havia revelado que haviam mais 2. E com certa dificuldade, analisando cada disco, encontraram mais 2 portais, cada um em um disco diferente. Ao remover aqueles portais e ir embora, não expulsaram o demônio, não fizeram oração de libertação, somente orou agradecendo a Deus, porque essa tinha sido a orientação do Senhor. Aquela mulher, no mesmo dia, saiu do quarto, voltou a alimentar-se normalmente e já queria passear, queria sair de casa. Isso é uma grande realidade, a guerra espiritual. Pai, abre o entendimento dos seus filhos para que enxerguem a realidade da guerra espiritual. Abre os olhos dos seus filhos para que enxerguem, ó Pai, que a guerra espiritual é real e que há coisas na nossa vida comum que parecem insignificantes, parecem religiosidade de quem fala, parece fanatismo, mas o inimigo trabalha na mente das pessoas para elas pensarem assim. Porque enquanto elas pensam que não tem problema, não tem nada a ver, o inimigo continua operando a destruição, tirando a saúde, causando danos terríveis na vida das pessoas por terem um coração endurecido, um bloqueio na mente para aceitar a verdade e também humildade no coração para te obedecer quando ouvir a voz do teu Santo Espírito. Abençoa esta vida que ouve esta palavra, abençoa esta casa, no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e o seu dia.